Durante os vários anos do meu ministério, eu tive a graça, a honra de fazer muitas celebrações, palestras, aulas, retiros, encontros. Eu gostava sempre de abrir espaço para perguntas, porque, na minha opinião, é o modo de ter um diálogo quando as pessoas que têm dúvidas, se eu até consigo respondê-las, é também um momento de formação e de crescimento. A questão não é somente ouvir as perguntas, mas também fazer perguntas. E eu gosto, em certas ocasiões, de colocar perguntas, dúvidas, questionamentos, como o seguinte: para você que está me ouvindo, assistindo, o que é a fé? Neste café bíblico, a reflexão da parábola vai trazer esse argumento, porque a fé não é somente acreditar em realidades invisíveis, não é somente ter princípios, valores, uma experiência de conversão. Ter fé é também fundamento, alicerce. Sendo assim, o tema do podcast é o seguinte: a fé é o fundamento de uma existência plena. Podcast Café Bíblico. Uma reflexão semanal para inspirar o conhecimento e a ação. Com Frei Dionis Rafael Paganotto. (2020), episódio 25. Bem-vindos a mais esse podcast Café Bíblico, que a cada semana, fazendo uma simples reflexão sobre uma parábola, quer propor um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de atualização, um pouco mais de vivência da Palavra de Deus. A 10ª parábola que eu proponho nesta série é aquela da casa construída sobre a rocha, segundo o Evangelho de Lucas. Um texto bíblico. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo? Eu vou mostrar para vocês com quem se parece a pessoa que vem até mim, ouve minhas palavras e as põe em prática. Essa pessoa se parece a um homem que, quando construiu uma casa, cavou, aprofundou e colocou o alicerce na rocha. Veio uma grande enchente e a força da água bateu contra a casa, mas ela resistiu porque tinha sido bem construída. Por outro lado, tem gente que ouve as minhas palavras, mas não as põe em prática. Essas pessoas se parecem a um homem que construiu uma casa na areia, sem alicerce. Quando a força da água bateu contra a casa, ela imediatamente desabou e ficou totalmente destruída. A reflexão só começa com um café. Jesus fez um longo discurso, chamado Discurso da Planície, no Evangelho de Lucas. E para concluir essa reflexão, tem essa parábola que quer colocar a comparação entre ouvir e praticar a palavra de Deus. E por isso que Jesus compara o ouvir e o praticar ao trabalho de dois construtores. Aqui nós precisamos fazer um esforço, que é tirar da mente a imagem de casa que nós temos e tentar imaginar a casa da época de Cristo, como eram as casas na Terra Santa no primeiro século. Não tinha um modelo único de casa, porque dependia um pouco da condição social e do lugar que as pessoas estavam. Porém, tem algumas características que eram predominantes em todas as casas segundo essa mentalidade judaica. Por exemplo, a casa era simples, era de praticamente um cômodo só, um formato quadrado. As atividades do dia a dia, as atividades cotidianas eram feitas fora de casa. Os trabalhos, os ensinamentos não se faziam naquele cômodo que tinha pouco mobiliário. As pessoas iam ali, sobretudo para as refeições e para passar a noite. O assoalho era de terra batida, tinham poucas janelas e quase sempre tinha uma escada lateral externa
que dava acesso ao telhado. Então a casa era quase sempre quadrada e o teto também. E ali em cima do teto se faziam também algumas atividades. E muitas vezes, quando era muito calor à noite, era até um local protegido para passar a noite e dormir vendo o céu estrelado. Depois de ter imaginado um pouco como eram as casas, vamos tentar fazer um contato entre o trabalho destes dois construtores, porque eles construíram uma casa idêntica. Quadrada, um cômodo só, pouco mobiliário e assim por diante. Esses dois homens ouviram a palavra, ou seja, eles têm o conhecimento teórico de como fazer uma casa. Após ouvir a palavra de Jesus, chegou a hora de aplicar o conhecimento. E os dois construtores vão colocar em prática este conhecimento teórico. Eles vão construir uma casa. Obviamente, a casa não é para eles, é o trabalho, é o ganha-pão de cada um. São construtores que vão construir algo para outra família. Quando o trabalho está concluído, olhando aquelas duas casas, elas são iguais, são muito parecidas. Diria quase idênticas, porém tem uma grande diferença. Uma diferença que não se vê, porque olhando exteriormente, as casas que se parecem iguais, uma delas na verdade tem um fundamento, tem algo na base, tem um alicerce que a outra não tem. Foi construída rente à terra. E essa pequena, grande diferença se faz notar quando vem uma enchente, quando o rio sobe e a força daquela água dá contra a casa. A casa que tem o alicerce, que tem o fundamento, que foi bem construída, permanece. Aquela casa que foi feita rapidamente, querendo economizar, e quando a força das águas dão contra aquela casa, ela cai. E podemos imaginar a tragédia, porque se uma família construiu a casa, aquela família poderia estar ali dentro quando a enchente veio, quando a casa caiu, quando a ruína foi completa. E se protegendo da chuva e da enchente, a tragédia foi muito maior. Dos pontos de contato, nós podemos então assim perceber pontos divergentes, uma grande diferença, porque o primeiro construtor teve um trabalho mais árduo, teve que escavar, aprofundar, colocar o alicerce, gastar mais tempo, mais energia, mais material. O trabalho deste primeiro construtor foi um sucesso, porque ele teve uma visão mais ampla. Ele imaginou problemas, tempestades, situações negativas que poderiam ocorrer e por isso colocou aquele alicerce na profundidade, na rocha. O sucesso desse construtor não está no fato que ele só quis ganhar dinheiro. Aquele era o ganha-pão dele, ok, mas ele pensou também na segurança das pessoas. Porque eu não consigo imaginar que o outro construtor que não fez um alicerce, que tinha o conhecimento, mas que quis economizar, entregar o produto rápido, deu mais valor à aparência, não sabia que uma casa como aquela poderia cair e uma família dentro poderia estar. O sucesso do primeiro construtor está no fato de que o ganha-pão não teve a prevalência sobre a segurança, o bem-estar, a felicidade daquela família que tinha pedido a construção daquela casa. Em relação ao segundo construtor, quando cai a casa, a ruína não é somente da família ou daquela construção. A ruína também é da reputação, é do trabalho, é da boa fama. Aquele construtor teve a carreira arruinada. E a partir daquilo, quem será que vai querer chamá-lo para construir a própria casa sabendo que teve uma ruína, teve uma família que se perdeu na primeira enchente, na primeira tempestade, no primeiro desafio, a casa não aguentou. Você contrataria um construtor assim? E depois que a tempestade passou, olhando aquela casa que permaneceu de pé, eu tenho a certeza que o alicerce está ali, que o fundamento na rocha tem.
Eu não sei qual é a profundidade, se é 1, 2, 3, 10 metros que sejam. Porém, eu tenho a certeza de algo que eu não vejo, mas que está ali e manteve a casa de pé. Por isso que o fundamento, o alicerce, que eu não vejo, mas eu sei que tem, se faz sentir, se faz presente nos momentos mais difíceis, quando mais se precisa. Essa é a ideia da casa construída sobre a rocha. O fundamento, que é algo que não se vê, é ainda mais importante quando a enchente, o desafio, os problemas, as tempestades da vida aparecem e uma família precisa de abrigo, de proteção, de um ambiente seguro. A fé, sendo assim, é muito superior a realidades invisíveis, a conversão. A fé é ter um fundamento. É interessante que ao final de cada oração, nós muitas vezes dizemos amém, que tradicionalmente é traduzido como assim seja, e que na verdade tem essa ideia de fundo de eu acredito, eu coloco o meu fundamento, aquilo que eu fiz na minha oração, ou quando a pessoa me diz alguma coisa que eu respondo amém, é porque na verdade eu estou dizendo eu acredito, que assim seja, que tenha um fundamento sólido aquilo que foi dito. Ou seja, que possam vir tempestades, desafios, problemas e que eu possa permanecer de pé. Logo, aquela pergunta que eu fiz logo no início, o que é a fé, não vai ter somente uma resposta. Se nós dissermos força, coragem, inspiração, são todas respostas corretas. Confiança, realidade invisível, conversão, ótimo. Aquilo que eu procurei propor, do fundamento, do alicerce, da base sólida, é um dos aspectos importantes, na minha opinião, porque não basta acreditar, ter fé, se quando eu estou fazendo essa experiência, eu não estou também fixando certos alicerces, me preparando para momentos de alegria, para viver dentro daquela casa que é a minha vida, mas também sabendo que momentos negativos, um pouco não tão bons assim como eu gostaria, podem acontecer. E eu sei que são nesses momentos que a fé vai me dar um sustento, um alicerce. Quando, por exemplo, tem alguma falência, alguma perda na família, alguma tragédia, não estamos construindo a casa para sermos protegidos de situações negativas. Estamos construindo a casa da nossa vida com um alicerce profundo e bem estabilizado para que eu possa permanecer de pé, mesmo com o luto, mesmo com o sofrimento, mesmo com as tristezas, não cair diante da enchente, da tempestade, da força das águas. Depois de tudo isso, é hora das considerações finais. Concluindo assim a reflexão sobre a fé como fundamento para alcançar uma existência plena, nós refletimos sobre a parábola que coloca os dois construtores que tinham o mesmo conhecimento, ouvido a mesma palavra, mas que na hora de construir a casa tiveram atitudes muito diferentes. Um se preocupou só com o seu ganha-pão, o outro se preocupou, além disso, com a segurança da família, com a própria reputação, mesmo que tenha sido um trabalho mais difícil, mais árduo, escavar, fazer aquele fundamento e alicerce. Este construtor se preocupou com o todo, com uma existência plena. Porque mesmo que demore, seja um pouco mais árduo, alicerçar, fundamentar, não é o caminho mais difícil, é o caminho mais seguro. E para concluir, por que não fazer outra pergunta? Como está a minha casa? Será que não estou correndo o risco de achar que a minha casa está com um alicerce profundo, mas que na verdade pode ser que não está me trazendo tanta segurança assim? Se perguntar como está o fundamento, o alicerce, a fé na nossa vida,
é muito importante, justamente para não evitar as tempestades, porém para saber que nelas eu vou permanecer de pé. Eu iniciei com a pergunta: o que é a fé? E concluo com outra pergunta: como está o fundamento da tua casa? Uma abençoada semana, obrigado pela atenção, por este café e até a nossa próxima reflexão.